Mentira tem perna curta. O diabo é o pai da mentira. A mentira corre mais que a verdade. Bom, existe uma série de ditados populares que falam sobre a mentira, e isso não é à toa. Por mais que ninguém goste de ser um mentiroso, a verdade é que todos nós mentimos todos os dias. Para ser mais preciso, mentimos pelo menos uma vez a cada 10 minutos de conversa, segundo um estudo feito pela Universidade de Massachusetts. Será que é verdade? Mas se ninguém gosta de mentiras, por que mentimos tanto? Bom, muitas vezes um simples "eu estou bem" já pode ser considerado uma inverdade. E além disso, muitas vezes nos deparamos com situações onde por proteção ou necessidade nos vemos obrigados a mentir. Mas agora, você sabia que algumas mentiras famosas foram capazes de mudar os rumos da história? Pois é. O que eu tenho pra te contar é que o mundo definitivamente não seria como é hoje se todo mundo sempre falasse a verdade, viu? E foi pensando exatamente nisso que nós aqui do canal Fatos Desconhecidos preparamos esse vídeo pra você. Eu sou o Guilherme Marques e essas são as 7 mentiras mais bem-sucedidas da história. Número 1. O Natal é o nascimento de Jesus. Por mais que você seja muito cristão e desde que nasceu comemore o nascimento de Jesus, ou seja, o Natal, cordialmente todo dia 25 de dezembro, você precisa saber que essa data não é nada literal. Por isso, acreditar que Jesus realmente nasceu nesse dia é o mesmo que acreditar em uma grande mentira. Agora, mesmo se você não for nada cristão, é fato que um homem chamado Jesus nasceu na Galileia e foi seguido e reconhecido como um Messias. Por isso, é a data de nascimento desse homem que os historiadores não conseguem determinar precisão. Segundo o professor de teologia da Universidade PUC-São Paulo, a teoria mais aceita pelos estudiosos é que essa data foi escolhida pela Igreja Católica para contrapor o importante evento pagão do povo de Roma no século IV, que era a celebração do solstício de inverno. Assim, seria muito mais fácil evangelizar esse povo que poderia substituir a sua festa e costume por outra celebração que aconteceria no mesmo dia. Além disso, o próprio solstício, que acontece no hemisfério norte, mais ou menos nessa data, e que é o motivo da celebração, sempre foi associado simbolicamente ao nascimento e renascimento das coisas. Por isso que a data casou tão bem com a proposta e a necessidade da igreja, que era a de materializar um dia do calendário para simbolizar o nascimento do seu Messias. Número 2. Walt Disney criou Mickey Mouse. Por mais que possa até soar como uma calúnia o que eu acabei de dizer, a verdade é realmente essa. Durante todos esses anos, eu e o resto do mundo sempre acreditamos que o famoso Walt Disney teria sido o pai, ou seja, o criador do ratinho Mickey Mouse, mas a realidade é que o Walt não sabia desenhar nem um pouco. Especialistas descobriram recentemente que o desenho do Mickey foi, na realidade, criado pelo ilustrador americano Ub Iwerks e que, em uma espécie de acordo, foi consentida a sua patente ao nosso querido criador da Disney. Mas não precisa se desiludir assim completamente não. Apesar de não ter criado o desenho do personagem, Walt Disney foi o responsável por criar a sua voz, o seu caráter e a sua personalidade. Resumindo, ele criou a essência do Mickey, o que já está de bom tamanho, né? Número 3. Um muro não será construído. Por mais que essa frase até possa parecer fazer parte de um outro assunto contemporâneo e os espertinhos vão saber do que eu tô falando, a realidade é que esse muro aqui do tópico 3 é nada mais e nada menos do que o Muro de Berlim. Ou seja, já deu para entender o tamanho e a gravidade da mentira que rolou na época da sua construção, não é não? Então, mas é isso mesmo. O chefe de estado da Alemanha Oriental, na época da Segunda Guerra Mundial, Walter Ulbricht, disse em uma coletiva de imprensa em junho de 1961 que ninguém tinha a intenção de erguer um muro. Bom, o desfecho dessa história você deve conhecer muito bem. Apenas 2 meses depois dessa declaração, Walter foi desmentido quando o Muro de Berlim, que dividia a cidade em 2 partes, a Berlim Ocidental, a capitalista, e a Berlim Oriental, a socialista, realmente foi erguido. Por fim, a gente sabe que essa mentira foi mais do que bem sucedida, porque eles enganaram perfeitamente bem o povo alemão. Eles falaram o que quiseram, fizeram o que queriam e apenas muitos anos depois é que a gente sabe que o Muro de Berlim foi finalmente desfeito. Número 4. A descoberta do elo perdido. Bom, se você conhece a teoria da evolução, você já sabe que nós, seres humanos, não viemos do macaco, como muitas pessoas dizem enganadamente por aí.
A teoria da evolução nunca fez uma afirmação como essa. Mas, para quem ainda não conhece ou não se lembra do que propaga essa teoria, que inclusive é a mais bem aceita por toda a comunidade científica, eu posso te dizer de maneira resumida que a teoria da evolução afirma que tanto nós, os seres humanos, quanto os macacos, derivamos de um mesmo ancestral em comum. Mas esse ancestral, que é uma espécie única e diferente tanto de nós quanto dos chimpanzés, já foi extinto. O problema é que quando a gente traça a linha evolutiva do homem, a gente consegue perceber que existem elos evolutivos que ainda não foram descobertos. Foi aí que em 1912 veio a notícia que o fóssil de um hominídeo incomum que possuía características humanas e primatas havia sido encontrado em uma pedreira em Piltdown. Por fim, naquela época, todo mundo acreditou que finalmente havíamos encontrado o elo perdido entre homens e macacos. Finalmente, o nosso ancestral em comum. Só que não, né? Foi só 50 anos depois que descobriram que tudo não passava de uma farsa. O crânio que havia sido datado como sendo de 1 milhão de anos atrás era na realidade a junção de um crânio humano de 600 anos e a arcada dentária de um chimpanzé, unidos com gesso. Essa, sem dúvida, foi uma das maiores mentiras já descobertas na área da arqueologia evolutiva, e por isso não podia ficar de fora dessa lista. Número 5, o cavalo de Troia. Por mais que a gente já tenha escutado esse mito inúmeras vezes, e apesar da gente ter aprendido sobre essa lenda até mesmo na escola, o famoso cavalo de Troia não passou disso mesmo que eu acabei de falar, um mito, uma lenda. Segundo a história, gregos e troianos travaram uma intensa guerra, quando, graças a uma ideia genial, os gregos conseguiram ultrapassar os altos muros da cidade de Troia. O que eles fizeram foi construir um gigante cavalo de madeira que era completamente oco por dentro e esconder vários homens ali dentro dele. Depois de presentear os troianos com esse presente de grego, e olha que a expressão veio daí, esses soldados tiveram finalmente a chance de entrar na cidade inimiga, esperando que todos dormissem, para finalmente conseguirem atacar na surdina e abrir os portões da cidade para o exército grego que já esperava do lado de fora. Segundo a lenda, eles venceram nesse momento de uma vez por todas os seus inimigos e colocaram um fim a essa guerra. Agora, o que a gente precisa entender é que esse episódio foi retirado de livros de literatura da época, como a Eneida e Ilíada, de Homero. Mas por se tratar de obras literárias, é impossível afirmarmos que o cavalo de Troia, assim como o conhecemos, realmente existiu. O que os historiadores sabem de verdade é que essa guerra foi real. Agora, como ocorreu o seu desfecho e como os gregos conseguiram derrotar os troianos, isso ainda é um grande mistério. Número 6. Armas de destruição em massa no Iraque. Quando falamos no governo do ex-presidente americano George W. Bush, do que é que vocês se lembram? Bom, para muitos americanos, a maior lembrança e também a maior acusação do governo Bush foi exatamente essa mentira aqui. No dia 20 de março de 2003, os Estados Unidos deram início à famosa Guerra do Iraque, que teve nada mais e nada menos do que 8 anos de duração. O motivo para o início dessa guerra? Bom, o governo americano divulgou na época que havia descoberto uma iminente ameaça de ataques em massa. Eles disseram que Saddam Hussein havia construído e preparado armas químicas e de outras modalidades, capazes de gerar uma verdadeira destruição em massa. O resultado dessa acusação foi que eles conseguiram o aval social por parte da população americana e do resto do mundo para invadir o país. Algum tempo mais tarde, a verdade veio à tona. Mentira tem perna curta, lembra? George Bush e Tony Blair assumiram que não existia arma alguma, mas para eles a missão havia sido bem sucedida, até porque em dezembro de 2013, o ano que a invasão se iniciou, Saddam havia sido capturado. Eles só não levaram em conta as 115.500 mortes de civis iraquianos e 4.483 mortes de militares americanos. Por isso, fica aí a reflexão. Será que essa missão foi mesmo tão bem sucedida quanto eles consideraram? Bom, o que podemos afirmar é que essa conta não é nada justa. Número 7. Projeto Ultra. Essa mentirinha aqui foi tão bem sucedida que ela acabou se tornando fundamental para o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do exército nazista. Naquela época, durante a guerra, o exército alemão passou a usar máquinas de criptografia chamadas enigmas para criar códigos para todas as mensagens que eles queriam passar.
Até porque eles precisavam se comunicar entre si, transmitir ordens, planejar ataques e tudo mais. O resultado disso tudo foi que, com a ajuda de Alan Turing, um gênio da matemática e pai da computação, a Polônia e a Inglaterra conseguiram decodificar os códigos nazistas. Mas foi aí que eles inventaram uma mentirinha. Eles criaram um projeto que foi batizado de Ultra. Através dele, eles se reuniam e decodificavam todas as mensagens nazistas. Mas eles mentiram e fingiram que não estavam conseguindo entender nada do que estava escrito nos documentos alemães. E acredite, Hitler realmente passou a acreditar que os seus planos e mensagens estavam 100% seguros. Enquanto isso, os rapazes que faziam parte da Ultra já conseguiam ler tudinho que havia sido enviado apenas 3 horas depois do envio de cada mensagem. Mas e você aí de casa? Já conhecia todas essas mentirinhas? Ainda acredita em alguma delas? Conta isso e muito mais pra gente aqui embaixo pelos comentários. Grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau!